Aproveitando esse clima de pós-acampamento, pós-retiro, vocês pedem muito mini devocional por aqui, né? E eu parei muito de fazer o mini devocional. Então, aproveitando esse pós-acampamento, essa voz de taquara rachada, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isolamento e comunhão. Eu acho que o acampamento, ele traz uma reflexão muito importante, acampamento, retiro, a respeito da comunhão, a respeito do pecado, a respeito de isolamento, né? Isso cabe ao cristão ou não cabe, né? Qual é o ponto de alerta, né? O que está por trás do coração de quem faz, de quem se isola do corpo de Cristo. E quando a gente fala de comunhão, acho que a coisa mais importante que a gente precisa entender é que a comunhão do corpo de Cristo, ela deve existir e ela acontece porque nós temos um cabeça, e esse cabeça é Cristo Jesus. Porque um corpo não consegue viver sozinho, sem a cabeça. Então, por que nós temos que obedecer essa ordenança de Jesus a respeito da comunhão, né, do estar junto como igreja? Porque Cristo Jesus é o cabeça dessa igreja, desse corpo, e nós precisamos obedecê-lo, né? E comunhão, ela fala não de eu só ir da igreja, bater o cartão no culto e ir embora. Ela fala de troca, de conversa, de parceria, de abrir de coração, de receber consolo, de conversar, ter conversas intencionais, de coisas espirituais. Provérbio 18:1 fala o seguinte sobre quem se isola. Na NVI, quem se isola busca interesses egoístas e se revela contra a sensatez. Na outra versão da Almeida Corrigida vai falar que se insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Então, quem se isola, quem não vive a comunhão do corpo, só tem uma coisa que revela do coração dela: egoísmo, foco no eu. Eu olho tanto para mim, tanto para os meus benefícios, tanto para minha vontade, tanto para o que eu sinto, para o que eu quero me isolar, porque eu quero viver em função de mim, eu não quero fazer nada para ninguém, nem por ninguém. E isso é totalmente contrário à conduta de um cristão. Os 2 primeiros mandamentos falam que nós devemos amar a Deus e o próximo. Os 2 primeiros mandamentos, eles vão falar de como tem que ser o foco do nosso coração, das motivações, dos desejos, dos anseios. E ele está falando sempre de Deus em primeiro lugar e depois do próximo, né? Então, não é para mim. É outrocentrismo e não egocentrismo. Quando você se isola, você está vivendo o egocentrismo. Você está olhando para você. E outra coisa interessante sobre esse tema é que quanto mais você se isola, mais você tem problema com o pecado. Porque é na comunhão que você se percebe. É na comunhão que as motivações do seu coração muitas vezes são reveladas. É na comunhão, numa conversa, que você percebe o quão irado você é, ou o quão fofoqueiro você é. É na comunhão que você percebe coisas no coração que você tem com as pessoas, com Deus. Quando você fica sozinho, você fica acomodado, porque não tem ninguém que na fricção do relacionamento, no ferro de afiar o ferro, ninguém vai te ajudar a perceber as intenções, as motivações e os anseios do seu coração, que muitas vezes são pecaminosos e se revelam em atitudes externas. Então, a comunhão, ela tem esse poder de nos fazer enxergar quem verdadeiramente nós somos e não quem nós pensamos que nós somos, né? Porque na comunhão a gente consegue ser confrontado dos nossos pecados, às vezes sem ninguém precisar falar nada. Só o fato da gente ter uma conversa, a gente se adentrar em rodas e a gente perceber a forma como a gente se comporta, como o outro, como a Bíblia diz pra gente se comportar, a gente começa a fazer uma autoanálise, a gente consegue perceber que a gente tem coisa para mudar. Quando nós nos isolamos, nós estamos querendo usar máscaras, nós queremos nos esconder. Essa é a verdade. E o isolamento, ele tem um poder muito grande a respeito de pecados habituais, pecados escravizadores, hábitos pecaminosos, não importa qual é o nome que você quer usar. Quando você se isola e você entra num ciclo desse tipo de pecado, que é o tema que eu mais abordo aqui, você não tem força para vencer, porque você entra numa espiral, num ciclo degradante de pecado deliberado. E o texto de Hebreus, ele vai falar, ele vai trazer em Hebreus 10, 26, sobre essa questão do pecado deliberado e sobre o estar em comunhão com a igreja, porque é ali que você consegue se libertar dessas amarras. É na comunhão, é no exortar-se mutuamente, encorajar-se mutuamente, que você vai conseguir ter as ferramentas e o apoio, o suprimento bíblico para poder lidar com os pecados. Então, não tem como a gente viver a santificação a parte da igreja local, a parte da comunhão, de servir a igreja, de servir os irmãos, os membros do corpo, que é, consequentemente, servir ao cabeça, que é Cristo. Então, isso é um ponto muito importante para aquele que é cristão, para aquele que
creu em Jesus. É impossível viver uma vida inconstante na comunhão. Se você vive isso, muito provavelmente esse é o combustível dos seus pecados escravizadores, essa inconstância. E para finalizar, aproveitando esse tempo aqui de mini devocional, se você tem esses hábitos pecaminosos, pecados escravizadores, nós temos a comunidade Rendidas e Redimidas, que é um ambiente onde você vai ter aconselhamento em grupo, edificação, ensino, estudos, e-books de exercícios, temas importantes para o seu coração, tudo isso dentro de uma plataforma, e todas as quartas temos reunião às 20 horas pelo Zoom, com temas importantes. Se você vive isso, você precisa dar esse start para sair desse ciclo e voltar a congregar, voltar a ter comunhão verdadeira. Então você pode começar dando esse passo na Rendidas e Redimidas, buscando uma santificação e uma perseverança.